Começando aqui pelo prédio da Pinacoteca do Estado. Estamos aqui no Bairro da Luz e hoje vamos ver aqui a Estação da Luz e os arredores numa noite de quarta-feira. Esse belíssimo prédio é da Estação da Luz. E esse barulho que vocês estão ouvindo parece turbina de avião, mas na verdade é de trem mesmo. Aqui à direita temos o Parque da Luz. É um belíssimo lugar, um oásis no meio da cidade. Qualquer dia eu venho filmar aqui para vocês. É um lugar muito bonito. Tem as esculturas da Pinacoteca, algumas outras formas de arte. E aqui esse belíssimo prédio. Na verdade, essa construção aqui já é a terceira construção da estação. A primeira foi construída em 1865. Depois teve uma ampliação da construção, se eu não me engano, em 1870, por aí. Depois, em 1901, teve essa terceira construção aqui, que dura até hoje. Prédio no estilo vitoriano. Aqui também abriga o Museu da Língua Portuguesa. Belíssimo esse prédio. Toda vez que eu passo aqui eu me encanto. Ele foi desenhado pelo arquiteto britânico Charles Henry Dryden. Dessa estação também saem os expressos turísticos para lugares como Paranapiacaba, Serra do Mar. Também tem o expresso que faz o circuito das frutas, né? Que envolve os municípios de Atibaia, Itatiba, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo e outros lugares. Lembrando que também dessa estação sai o expresso que vai direto para o aeroporto de Guarulhos. Apesar que agora ele não vai direto no aeroporto, né? Tem uma parada, Guarulhos Secap, estação. Aqui é um lugar com bastante segurança. Tem bastante segurança tanto do lado externo da estação quanto no lado interno. Pessoas indo, pessoas chegando, entre sonhos e devaneios. Lá pra direita é a Cracolândia. Já filmei de dia aí.
verdade, toda essa região era conhecida também como Cracolândia. E a gente vê que agora está bem melhor. A polícia aqui é 24 horas. Esses prédios, essas portas estão fechadas, não é por causa do horário não. Realmente elas estão fechadas por muito tempo já. Eu lembro quando eu era adolescente, aqui tinha lojas de caça e pesca, bolsas e roupas. Quase 1 milhão de reais. Bom, meu plano era entrar aqui na Rua Mauá, mas ainda está em obras aqui para metrô. Então vou continuar aqui pela Avenida Casper Libero. E eu posso observar que melhorou bastante, inclusive essa avenida aqui, essa região. Eu passo aqui constantemente e vejo muito trabalho de serviço social. Não sei se é da prefeitura, do governo, acho que é da prefeitura. Então eles estão constantemente aqui na área. Espero muito que os moradores de rua, que os usuários de droga estejam saindo da rua devido a isso e não simplesmente movendo para outros lugares. Toda essa área aqui, durante o dia, fervilhava do comércio. Eu gostava de passear por aqui para ver as lojas de caça e pesca. Ficava vendo aquelas armas que antes eram expostas. Ainda temos moradores de rua aqui. Na verdade, São Paulo tem 25% dos moradores de rua do Brasil, né? Mas acredito que um dia vai melhorar. Não é possível que tudo fique ruim para sempre. Na verdade, eu já vejo melhoras. A gente que anda muito pela cidade consegue comparar, né? Diferente de quem não anda e vê aquilo na TV, porque a TV ela mostra só o lado ruim, né? Raramente ela vai mostrar o lado bom. O que chama atenção realmente é o lado ruim, não o lado bom. Patrulha da Guarda Municipal. Esse aqui é o prédio da Polícia Civil, Instituto Lumbreton Down. É daqui que saem os RGs de São Paulo, documento RG, Registro Geral, que serão extintos, né, em 2032, se eu não me engano. Não existirá mais RG, só vai ser o CPF.
Essa aqui à esquerda é a Avenida Senador Queiroz. Indo direto por ela, a gente sai lá no Mercadão, lá na zona cerealista. 25 de março. Essa é a Praça Alfredo Issa. Indo direto aqui pela essa avenida Casper Libero, a gente sai lá na Santa Efigênia. Mas eu vou continuar aqui pela direita, aqui pela Avenida Ipiranga. E nós vamos caminhar até ali, próximo da Avenida São João. Uma criançada brincando. É bacana ver esse tipo de vida em São Paulo, onde tem criançada brincando à noite, próximo ali da viatura da polícia. Muito bacana isso. Bacana ver as academias cheias, o pessoal cuidando da saúde. Todo empolgado. E o que você acha desses passeios noturnos? Você também faz isso em São Paulo? Ou aí na sua cidade? Coloca no comentário de que cidade você é, de qual local você é, de onde você está assistindo. Se conhece aqui a cidade de São Paulo, se já passeou por aqui à noite. Lembrando também que se você gostar do vídeo aí, pode deixar seu like. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se. Todo sábado tem um vídeo novo aí pra vocês. Aqui estamos cruzando a Rua Santa Efigênia. Essa área aqui virou uma área de vender circuitos de segurança, câmeras. Antes a Santa Efigênia vendia produtos eletrônicos, né? Década de 80, 90, até meados de 2000. Agora essa região vende muito produtos chineses e principalmente parte elétrica, luzes, lustres. Mas também tem instrumentos musicais, mas principalmente circuitos de segurança.
gosto de ver esses prédios antigos, restaurados, são sempre muito bonitos. Uma arquitetura muito bacana. Bacana, pessoal, continuando de São Paulo, gastronomicamente. Agora estamos cruzando aqui a Avenida Rio Branco. Eu já mostrei para vocês em outra oportunidade durante o dia. Qualquer dia eu vou filmar aqui à noite para ver como que é. Provavelmente é vazio, né? Porque São Paulo, essa área aqui é comércio, então fecha a porta às 18 horas, depois fica vazio. Mas qualquer dia eu vou vir aqui para filmar, para mostrar para vocês. Não muda tanto, né? Hoje em dia tem uma casa, amanhã essa casa já foi destruída, já construíram um prédio. Então é bacana filmar por causa disso aí também, como a mudança ocorre rápido aqui na cidade. Daqui 2 anos, ou nem isso, daqui a alguns meses a gente passa aqui novamente outra São Paulo, tá tudo diferente. É um bar novo, um comércio novo. Cada lugar dá pra ver, né? A maioria dos lugares que estão abertos esse horário são realmente comércio de alimentação, né? Como vocês podem ver, o pessoal andando tranquilamente nessa área do centro da cidade. E nós estamos chegando ao final aqui do vídeo. Vou parar aqui pela Avenida São João, aqui na esquina. Espero que você tenha gostado. É isso aí, São Paulo à noite é dessa maneira aqui no centro. Um abraço, pessoal, até o próximo sábado. Agora quem paga a conta? E agora, como são conferir